Nós vamos ler no livro de Hebreus, capítulo 9, tá? Eu pedi para os irmãos prepararem uma imagem que eu gostaria que, se fosse possível, colocar aqui. Graças a Deus, aleluia. Aí, graças a Deus, aleluia. Peça para o Espírito Santo falar com você nessa noite. Fala para ele: Deus, eu não quero sair da mesma maneira que eu cheguei aqui. Nós não vamos sair, contanto que o Senhor já fez e está fazendo aqui, irmãos, não tem como sair da mesma forma. Não tem. Glória a Jesus, graças a Deus, aleluia. Eu quero ler um versículo da palavra de Deus com você. Por que eu amo a cruz? Esse é o tema da mensagem nessa noite. Tá? Você pode sentar. Nós vamos ler alguns versículos. Talvez você pense assim: por que a pastora não lê a Bíblia em pé? Né? Deixa eu perguntar para você uma coisa. Quando você está na sua casa, você está lendo a Bíblia, você lê em pé ou lê sentado? Hã? Sentado. Entendeu? Nós adoramos ao Senhor aqui em pé. O que importa, irmãos, é a nossa reverência do coração. Porque não adianta, às vezes, a gente estar em pé e observando tudo o que está acontecendo ao redor, menos a palavra de Deus. E quando você está sentado, você foca. Não é verdade? Né? Então a gente foca. E quando a gente está em pé, a gente às vezes acaba se distraindo com alguma coisa. Tá? Então o tema da mensagem dessa noite, eu não vou demorar, porque ainda nós vamos fazer uma festa aqui. Eu pretendo não demorar. Todas as vezes que eu preparo as mensagens, irmãos, às vezes eu preparo 8 páginas. Vocês nem vê, né? E eu vou. E dessa vez eu preparei 3,5. Né, de palavra aqui digitada, escrita. Tudo bem que a minha letra é grande, tá? Então não se assusta. Mas, por que eu amo a cruz? Essa foi a pergunta que eu me fiz. Por que eu amo a cruz? Pergunta para você: por que você ama a cruz? Não é essa cruz aqui não, irmãos. Tá? Por que a gente ama a cruz? A cruz, ela tem um propósito. A cruz... Deixa eu só esperar os irmãos, eles estão acabando de se arrumar lá atrás. Eu gostaria que todos estivessem atentos à palavra. O momento da palavra é um momento santo. Pode ser eu que estou falando aqui, pode ser outra pessoa, mas o momento é santo, porque é a palavra de Deus, não é a minha palavra, não é a palavra de homens. Tá? Muitos não entendem o nosso amor pela cruz de Cristo, mas não é difícil entender. Eu coloquei alguns pontos aqui e nós já vamos entrar na palavra. Primeiro, a cruz, ela é uma característica de discipulado. De discipulado sério e responsável. A cruz, ela não é simplesmente, irmãos, um objeto que nós colocamos numa correntinha ou colocamos lá na nossa casa, como tem aqui na igreja. Ela tem um significado. Através de Jesus Cristo ter morrido na cruz, Ele criou uma multidão de salvos. Ele trouxe até Deus uma multidão que são discípulos dele, que procura fazer o que ele fazia. Hoje, enquanto tomava café de manhã com a minha mãe, a gente estava conversando muito sobre a palavra de Deus. E eu comecei a meditar, e nós conversamos sobre isso, e a presença de Deus ali invadiu a nossa mesa ali. Como era o olhar de Jesus? Você consegue imaginar, irmãos?
Você consegue imaginar Jesus andando na face da terra? Quando ele andava em meio à multidão. Nós temos aquele filme The Chosen, que eu acho muito legal e muito interessante, a maneira que eles colocam Jesus. Eles colocam a imagem de Jesus lá, uma pessoa, mas com aquele olhar sereno. A Bíblia diz isso, que ele tinha um olhar de amor, um olhar de afeição, um olhar de carinho. Por que a cruz, ela representa para mim e para você o discipulado levado a sério? Porque nós temos uma responsabilidade muito grande através da cruz. Jesus Cristo, ele fez o que ele precisava fazer. Ele decidiu morrer por mim e por você, nos dando o direito de salvação. E quando nós olhamos para a cruz de Cristo, não essa, eu vou olhar aqui às vezes, irmãos, mas você sabe que não é essa. Mas quando nós olhamos para a cruz de Cristo, o que eu estou fazendo igual a Ele? A Bíblia diz que aquele que entrega a sua vida a Jesus, a Bíblia fala, toma a tua cruz e siga-me. Isso é uma ordenança de Deus. É um mandado de Deus para a nossa vida. O que nós temos feito como Jesus? No nosso dia a dia, na nossa segunda-feira, na nossa terça-feira, na nossa quarta e assim por diante. A responsabilidade nossa pela cruz de Cristo é um discipulado levado a sério. É fazer o que ele fazia. Quanto de nós negamos a nós mesmos para socorrermos alguém que necessita? Pastora, é um culto de Páscoa, é um culto de festa. É verdade, irmãos. E não vai passar disso. É um culto de festa. É um culto de vida. Sabe Deus tirar algo que às vezes dentro de nós está morto e trazer vida? Nós precisamos nos tornar pessoas melhores. Nós precisamos ser pessoas melhores. Por que eu amo a cruz de Cristo? Porque ela me faz uma pessoa melhor. Quando eu entendo o meu propósito, quando eu entendo o propósito pelo qual Jesus foi na cruz, eu preciso levar a sério o discipulado. Ser discípulo de Jesus. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Orai pelos enfermos e curem eles. Olha a autoridade que nós carregamos, irmãos, através da cruz. Por que eu amo a cruz? A cruz me dá direito de desfrutar do poder de Deus. A cruz me dá direito de desfrutar das coisas celestiais. A cruz me dá direito, irmãos, de tirar os pés da terra e vivermos no reino espiritual mesmo estando aqui. Por que eu amo a cruz? Por que nós amamos a cruz? É algo tão de dentro de nós, irmãos, que quando o Espírito Santo, habitando em nós, ele traz à tona na nossa vida. Nós já ouvimos falar a respeito do fruto do Espírito. O fruto do Espírito está dentro de você, 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 irmãos. Nós só precisamos colocar em prática o fruto do Espírito. Gálatas 5. Você que não sabe o que é o fruto do Espírito, abra a sua Bíblia e entenda. Bondade, longanimidade, paz, domínio próprio. O que mais me ajude? Temperança, mansidão. O que é temperança? É sermos temperados numa situação. É aquela pessoa que não estoura tão facilmente.
É temperado. Fruto do Espírito em nós. Viver a cruz de Cristo. Quando a gente fala assim, toma a tua cruz, toma a minha cruz e siga-me, dá a impressão que a gente vai colocar um peso na nossa costa, com muita dificuldade de andar pela face da terra. A cruz de Cristo, ela nos torna o fardo leve. Porque quando eu demonstro algo de amor para alguém, eu me sinto satisfeito. Quem é assim? Quando você faz algo de bom para alguém, como que você volta para sua casa? A cruz de Cristo, ela é pesada, irmãos? Não é pesada. A cruz de Cristo me faz enxergar como Jesus. É olhar para o meu irmão do lado e amá-lo. Eu não preciso toda hora dizer, talvez, olha, eu amo você, tá? Mas as atitudes não serem de amor. Mas eu posso ter atitude de amor mesmo sem falar. Um gesto, um carinho, uma palavra com educação, uma palavra de respeito. Eu posso demonstrar o amor de Cristo. A cruz é pesada? Não é. Toma a cruz de Cristo, porque Ele já pagou o preço na cruz do Calvário. Ele já derramou o sangue dEle, nos dando o direito de desfrutar das obras dEle aqui na terra. Que satisfação é para nós, irmãos. Vou pedir para você, segura na mão da tua irmã, do teu irmão que está aí do teu lado. Nós vamos fazer algo aqui, como se Cristo tivesse aqui em pessoa. Você vai fazer uma oração bem rapidinho, abençoando esse irmão que está do teu lado. Faça uma oração rapidinho, abençoando. Declara cura, declara vida, declara longanimidade. Sabe, irmãos, declara prosperidade na vida do teu irmão. Declara bênção na vida do teu irmão. Prosperidade de alegria, prosperidade de paz, prosperidade. Sabe, aquela leveza do espírito. Declara isso. Nós estamos vivendo em dias onde o mundo coloca peso sobre nós todos os dias. Então declara paz na vida do teu irmão. Isso é amar a cruz de Cristo. Isso é tomar a cruz de Cristo, irmãos. Isso é tomar a cruz. É fazer o que Ele fazia. Certa vez Ele viu um cego. Ele disse, o que você quer? E o cego disse, eu quero ver. Então veja. Certa vez Ele viu 10 leprosos. E Ele disse, seja curado. Certa vez Ele viu uma mulher adúltera, desprezada pela sociedade. Todo mundo falava dela. Imagina uma mulher na boca das pessoas naquela época. E Jesus disse, vai, os seus pecados estão perdoados, não peque mais. Isso é a cruz, irmãos. Isso é a cruz de Cristo. Não precisamos carregar fardos que não são nossos. O diabo todos os dias, quando nós acordamos, ele prepara para colocar sobre nós. Deixa eu pegar esse pano. Ele fala assim, olha, a Valéria abriu os olhos. Ela acordou. Eu já estou com a minha mala preparada aqui. Vem aqui. Isso é o que eu tenho para você. Dúvidas, preocupações, medos, dificuldades. Eu tenho para você hoje um dia pesado. E Ele vem, Ele pega essa mochila e Ele coloca na nossa costa. Nós, quando estamos debaixo da cruz de Cristo, nós temos discernimento do Espírito.
Espírito, irmãos. Porque o Espírito Santo habita em nós e há o fruto do Espírito em mim e em você. Você fala assim: eu não quero nada disso, diabo. Em nome de Jesus, eu sou lavada no sangue do Cordeiro. Porque a Bíblia diz: toma sobre si o meu fardo, porque ele é leve. Porque eu amo a cruz de Cristo. Eu não posso viver sem ela, irmãos. Você não pode viver sem ela. Obrigada, irmã Patrícia. Nós não podemos viver, irmãos. Não podemos tirar os nossos pés do caminho que o Senhor preparou para nós. Porque o caminho que Ele tem para nós é leve, é paz, é alegria, é gozo. Porque é fruto do Espírito. E nós carregamos isso. O diabo quer colocar palavras na nossa boca que não foram projetadas por Deus. O inimigo quer colocar nos nossos lábios palavras de ofensa, de humilhação, que não foram projetados por Deus. Quantos aqui, junto comigo, quando falamos uma palavra de ofensa, nós nos sentimos pesados, culpados, tristes? Eu sou a primeira a levantar a mão, irmãos. É o contrário. É o contrário do que a cruz me dá. Toma a cruz de Cristo e siga. É leve, não é peso. Jesus Cristo, Ele já pagou o preço na cruz. Por isso que eu amo a cruz. Por isso que nós temos que amar a cruz de Cristo. A cruz é um grande elo, é uma aliança entre eu e Deus. A cruz, ela liga o homem e Deus. Não tem outro jeito de chegar a Deus se não for pela cruz. Pirâmide não leva ninguém à cruz, irmãos. Meditação não leva ninguém à cruz e a Deus. Eu não sei se eu posso falar, mas Sheixonoe não leva ninguém a Deus. Reiki não leva ninguém a Deus. Tomar uma decisão de seguir uma seita vegana não leva ninguém a Deus. Se prostrar diante de Buda não leva ninguém a Deus. Consultar mortos não leva ninguém a Deus. Espiritismo não leva ninguém a Deus. Mas Jesus leva-nos a Deus. A cruz, ela é o único caminho que nos leva a Deus. Por isso eu amo a cruz. Por isso que você ama a cruz. Você entende por que tão grande é o amor de você servir a Deus? O que nos motiva, irmãos, não é só pelos nossos benefícios. Olha, Deus, Ele é tão lindo, que para atrair as pessoas, Ele presenteia. Além de nós estarmos ligados a Ele, ainda podemos desfrutar dos presentes de Deus, dos mimos de Deus. Sabe aquele carro que você tanto quer? E de repente Deus fala assim: vou te dar. Mas não é porque você é tão espiritual que Ele te deu. Não. É porque você está ligado nele. Sabe aquela casa que você tanto sonha? Chega um grande dia, um belo dia, Ele fala: está aqui a chave, ó. É tua. Ele não precisa fazer isso para nós, irmãos, mas Ele faz. Ele pega numa caixinha, embrulha ela toda bonitinha, põe um laço. Eu sempre gosto de falar isso, que Deus, Ele não dá presente sem laço. Ainda Ele faz um laço bem grande e fala: tó, é seu. A Bíblia fala: peça e será-vos dado.
por que nós amamos a cruz de Cristo? A cruz, ela traz tantos benefícios para nós, irmãos. Nós não servimos a Deus só pelo que Ele pode dar, mas pelo que Ele é. Jesus Cristo é a fonte de toda sabedoria, é a fonte de poder, é a fonte de cura, é a fonte de unção. É a fonte de andarmos na presença dEle. A cruz de Cristo ela é vista como uma mensagem que contraria a lógica humana. Esses dias uma pessoa perguntou para mim assim, só um minutinho. A pessoa perguntou para mim assim, ela disse assim para mim, eu não concordo. Eu falei, o que você não concorda? Eu não concordo. Por que Jesus tinha que ir na cruz? Não tinha outro jeito? Não tinha outro meio? Não tinha outra forma de salvar a humanidade? Quando Adão e Eva pecou, nos afastou de Deus, afastou a raça humana de Deus. Quando Adão e Eva caiu no pecado, o homem quebrou a aliança que tinha com Deus. Porque Adão, ele era representante da raça humana. E você já sabe disso, e eu estou sempre falando sobre isso. Mas Jesus, ele veio para unir novamente. Por isso precisamos estar nele. Tinha outro jeito do homem ser salvo? Não. Precisava de um sangue inocente. Um sangue sem pecado. Um sangue puro. Nós vamos ler depois lá em Hebreus capítulo 9, só que antes eu quero ler aqui. Pois a mensagem da cruz, ela é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, ela é o poder de Deus. Como essa pessoa me disse, não tinha outro meio? Ela é loucura, irmãos, para quem não entende. Mas para nós, que conhecemos o verdadeiro significado da Páscoa, o verdadeiro sentido da salvação, o verdadeiro sentido da cruz, ela é poder de Deus. Você orou para o irmão, para a irmã que está do teu lado. Você crê que esse irmão e essa irmã foi abençoada através da sua oração? Por que você crê? Você crê e não sabe por que você crê? A Bíblia diz assim, tudo aonde eu tocar, completa, será abençoado. E sabe o que é isso? Poder de Deus sobre a tua vida. Não é porque nós somos santos, nós somos bonzinhos que nós abençoamos quem nós tocamos. Você sabia, irmãos, que aonde você está, a nuvem negra do inferno não fica? Você sabia disso? Que você, se entrar num ambiente do teu trabalho, se você entrar em qualquer lugar dentro de um ônibus, se tiver alguma nuvem negra ali de Satanás, ela sai? Será que nós sabemos disso, irmãos? Ou nós somos como que meros androides, é isso? Andando pela rua, andando pelo mundo? Nós somos como um celular e um computador, para você entender, como máquinas andando pelo mundo? Carregamos o Espírito de Deus que nos reveste de poder. Então, aonde você pisa, o diabo sai. Sabe por que você muitas vezes tem perseguições e lutas e guerras? Você trava algumas batalhas que você não sabe de onde veio? Porque você deve ter pisado em algum lugar onde o inimigo se espinhou. Né, pastora Ana? Porque você entrou em lugares
aonde ali estava o diabo preparando uma arma, e a Bíblia diz: nenhuma arma preparada contra ti prosperará. Porque eu amo a cruz. Porque ela me dá poder, ela me dá autoridade, e eu vou pisando, e o diabo vai saindo, eu vou caminhando, e ele tem que se retirar. Eu não preciso fazer esforço, eu não preciso fazer nada, eu só estando naquele lugar, Deus já entrou comigo e fez. Por que é muito importante um cristão entrar dentro de um hospital? Você sabia que muitas vezes Deus permite uma dor em você, não é por causa de você? É porque você precisa estar naquele ambiente hospitalar naquela hora, porque o inimigo está preparando algo lá. Jesus Cristo nos reveste de autoridade e nos leva em lugares aonde nós nem esperamos. Essa semana eu dei carona para uma moça. Eu não sabia onde ela ia. Uma moça e uma criança. E de repente, ela falou: me deixa no centro de terreiro, tal. Eu falei: Jesus. Quando eu olhei, ela estava com uma sacola com um monte de espada de São Jorge e uma roupa toda colorida. E eu comecei a orar. Eu comecei a ministrar sobre a vida daquela moça. Eu não disse para ela: você não vai ali, moça. Eu não conheço ela. Mas quando eu entendo que aonde eu estou, o diabo tem que sair, eu tenho certeza que essa moça foi abençoada. Eu tenho certeza que aquilo que o inimigo estava planejando contra a vida dela ou contra a vida de alguém foi dissipado naquela hora. E foi por um acaso que aconteceu isso comigo? Não foi. A cruz é loucura para aqueles que não entendem. Mas para nós que somos filhos de Deus, ela é o poder, a autoridade. Tem hora que Deus tira a gente de um determinado lugar, nos coloca para dentro de casa. Vou interpretar isso para você. Tem hora que você está no trabalho, você está no emprego, e está tudo bem lá. E de repente acontece um imprevisto, você é dispensado, ou o Senhor te afasta, ou melhor, você é afastado pelo médico, e Deus fala assim: eu preciso de você na sua casa agora. Esses dias eu estava conversando com uma mulher, e ela disse assim: eu precisava estar em casa, porque os meus filhos estavam contaminados pelo celular e eu não tinha percebido. Irmãos, tudo o que Deus faz em nós e através de nós é proposital. Mas precisamos andar na cruz. Precisamos andar em Jesus. Por que a Bíblia fala que nós não podemos dar brechas ao diabo? O que é brecha, irmãos? Brecha é um buraco. Brecha é uma lacuna. Brecha parece um furinho. Mas no sentido hebraico ele significa grandes avenidas. Quando nós damos brechas ao inimigo, o que é dar brecha? É fazer o que o diabo quer. É andar como o mundo anda. É praticar as coisas que Deus não quer. Eu estou abrindo uma brecha. Eu perco a autoridade de Deus. Perco o posicionamento. Porque me torno igual às pessoas no mundo. Isso é brecha. Andar na cruz de Cristo é cumprir a vontade do Senhor. É ser igual a Ele. Em Gálatas capítulo 2, verso 20, diz assim: fui crucificado com Cristo. Assim, não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim.
Quando eu entreguei Jesus, irmãos, é um caminho sem volta. Quando eu entrego a minha vida a Jesus, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Uma vez eu ouvi um pregador dizendo assim, há muitos anos atrás: você não está feliz com Jesus dentro de você? Manda ele embora. Dá um choque, não dá? Não está feliz com Jesus estando dentro de nós? Manda ele embora. Porque a Bíblia diz que quando eu entrego a minha vida para Jesus, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Muitos dos nossos planos são frustrados. Ai, pastora, hoje você está difícil, né? Falar isso, né? Não é fácil nem para mim, irmãos. Tá? Muito dos caminhos que você quer ir não dá certo. Muito dos trabalhos e empregos que você quer estar, e Deus não quer, não dá certo. Muitas coisas que talvez queira fazer, não dá certo. Porque não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Ele vai me levar aonde Ele quer, no lugar que Ele quer, vai me posicionar onde Ele quer. Porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E muitas vezes nós esquecemos de, ao orar, falar: Deus, cumpra em mim a tua vontade. Eis-me aqui, Senhor. Quando a igreja de Cristo, irmãos, nós, eu e você, aprendermos a ouvir a voz do Senhor. A Bíblia diz: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os meus mandamentos que hoje eu te ordeno, todas as minhas bênçãos estarão sobre ti. A cruz é leve, o fardo é leve. Vou passar para frente aqui, eu quero ler Hebreus capítulo 9. Eu gostaria que colocasse aqui aquela imagem. Falei que eu não vou terminar tarde, eu vou pular aqui, para que a gente possa entender. Se você tiver com a sua Bíblia aí, você pode abrir. Se você que tiver no celular, eu vou esperar você abrir, que eu gostaria que você acompanhasse. E depois eu já vou encerrar a mensagem. Por que eu amo a cruz de Cristo? Eu vou ler o capítulo todinho. Eu vou pedir para você, irmãos, não pensar em outras coisas, não dispersar seu pensamento. Foque aí. Foque na palavra. Tá? Talvez eu vou dar umas pausas para você entender, porque tem uma imagem aqui. Aqui em Hebreus, é relatado o porquê da cruz de Cristo. O porquê que Jesus veio. Aqui, nesse texto, é relatado que não haveria salvação para o homem se não fosse através de Jesus. Não haveria portas abertas, mas existe a porta que é Jesus Cristo. E eu vou ler aqui, olha. Ora, estou falando da primeira aliança lá do Velho Testamento, tá? Nós vamos falar lá de Moisés, como era antigamente na época da lei. Ora, a primeira aliança tinha regras para adoração e também um tabernáculo terreno. Aqui, olha, o tabernáculo terreno. A primeira aliança, para que as pessoas pudessem ter os seus pecados perdoados, era montado essa tenda que Moisés montou ela. Foi Moisés mesmo que montou, né, a primeira tenda. Tá? E as pessoas, elas se colocavam aqui em volta, olha. E não podiam entrar lá. Vocês estão vendo que era separado? Tinha o átrio. Aí eu não vou me lembrar agora, irmãos, me deu um branco. O átrio, lugar santo e o santo dos santos. Isso.
era separado em 3. Tá? Nós, se nós tivéssemos conhecido Jesus, ainda precisaríamos disso daqui. Ali era feito sacrifício de animais. As pessoas ficavam em volta. O fogo descia do céu. E quando as pessoas viam o fogo descendo do céu, elas sabiam que Deus havia aceito o sacrifício e o perdão do pecado da nação era perdoada. Vamos continuar lendo aqui, porque senão nós vamos ficar muito tempo. Foi levado um tabernáculo. Na parte da frente, chamada lugar santo, estavam o candelabro, a mesa e os pães da preparação. Por trás do segundo véu, havia a parte chamada Santo dos Santos, onde se encontravam o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente revestida de ouro. Nessa arca estava o vaso de ouro contendo maná e a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Acima da arca estavam os querubins da glória, que com sua sombra cobriam a tampa da arca. A respeito dessas coisas, não cabe agora falar detalhadamente. Estando tudo assim preparado, os sacerdotes entravam no Santo dos Santos apenas uma vez por ano, e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício que ele oferecia por si mesmo e pelo pecado do povo que havia cometido por ignorância. Dessa forma, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o Santo dos Santos, enquanto ainda permanecia o primeiro tabernáculo. Isso é uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Eram apenas prescrições que tratavam de comida e bebida de várias cerimônias de purificação com água. Essas ordenanças exteriores foram impostas até o tempo da nova ordem, até Jesus Cristo. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presente, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação. Não por meio do sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos uma vez por todas e obteve eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha espalhada sobre os que estão cerimonialmente impuros, os santificam de forma que se tornam exteriormente puros. Quanto mais então o sangue de Jesus Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará as nossas consciências de atos que levam à morte, do modo que sirvamos a Deus vivo, ao Deus vivo. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. No caso de um testamento, é necessário que comprove a morte daquele que o fez, pois um testamento só é válido no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo aquele que o fez. Por isso, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Quando Moisés terminou de proclamar todos os mandamentos da lei a todo o povo, levou o sangue de novilho e de bodes, juntamente com água,
lã vermelha e ramos de hisopo, e aspergiu o próprio livro e todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que Deus ordenou que vocês obedeçam. Da mesma forma, aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios da sua cerimônia. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Pois Cristo entrou em santuário feito por homens, pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou no próprio céu para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes à semelhança do sumo sacerdote, que entra no Santo do Santo, todos os anos com sangue alheio. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes, desde o começo do mundo. Mas agora ele apareceu uma vez por todas, no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício a si mesmo. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentará o juízo. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muito, e aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Amém? Depois eu gostaria que você lesse na sua casa esse capítulo da Bíblia, para que você possa, talvez por curiosidade, buscar entender melhor e compreender, tá? Mas antigamente havia um sacerdote. Esse sacerdote, ele criava um novilho, tá? Ele pegava lá uma ovelha ou um bode, como nós vemos ali, sem mancha. Ele não podia crescer junto com os outros animais da manada, do rebanho. Ele não podia. Quando nascia um carneirinho, um novilho, ou melhor, um bode, eles separavam aquele lá, e ele crescia sem contato com os outros animais. Era um animal que ele precisaria comer coisas diferentes, ele precisava beber água diferente, tá? E não podia ter nenhuma mancha no seu corpo. Aí o sacerdote, uma vez por ano, ia lá, pegava aquele novilho e levava lá no Santo dos Santos, que é aquele menorzinho ali, olha, tá? Levava lá. A roupa do sacerdote precisava ser usada pela primeira vez. Não podia ter nada que não fosse de acordo com o que a Bíblia relata. Era muito, muito, muito sagrado. E a Bíblia fala que os sacerdotes, quando ele entrava lá, era um só, que era o representante nosso, representante do homem, que ia entrar lá. Então ele colocava sinos na barra da roupa do sacerdote, porque se Deus não aceitasse a ovelha oferecida ou o bode oferecido naquele lugar lá, ele morria. Ele tinha que ter uma vida consagrada diante de Deus para poder entrar. E conforme ele andava lá dentro, ele oferecia o sacrifício aqui, ó, nessa entrada aqui. Desculpa, irmãos, não é lá dentro, é aqui. Tá? E daí ele entrava para interceder pelo povo. E entrava com uma corda amarrada na perna. E os sacerdotes ficavam lá, ou melhor, o sacerdote ficava lá. Deus, perdoa o pecado da nação. A nação é uma nação ruim, uma nação mentirosa. Perdoa, Pai. Perdoa. E os sacerdotes ficavam andando. E conforme ele andava, os barulhos do sino estavam ecoando. E aí quem estava do lado de fora ouvia. E quando o fogo do céu descia, representava que o pecado da nação foi perdoado. E isso era feito de ano em ano. Mas Jesus Cristo, ele decidiu se tornar esse cordeiro.
Ele decidiu a se tornar o sacrifício para nos dar acesso ao Santo dos Santos. Quando a Bíblia fala que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, Ele nos deu o direito de entrar lá. O que é Páscoa para nós? Páscoa é o sangue de Jesus derramado para perdão dos nossos pecados. Páscoa é o sacrifício que nos dá direito a receber o céu por herança. Eu e você temos acesso por causa do sangue de Jesus. Uma hora eu vou falar melhor sobre isso, irmãos, porque eu não preparei para falar, não preparei de forma explicando certinho para você ali, tá? Os sacerdotes, eles tinham que entrar, ele tinha que se lavar na bacia que tinha antes do Santo dos Santos, tá? Tinha que oferecer ali o primeiro sacrifício, daí entrava lá. Uma hora eu vou passar para você certinho sobre isso daí. A cruz representa Cristo. E Ele é o único meio, o único caminho que nos leva ao Pai. A cruz me conduz ao perdão. Quem pode perdoar os nossos pecados? Jesus Cristo. A cruz é o lugar onde eu devo deixar todas as minhas ofensas. Eu tenho que depositar no Senhor. A cruz, ela simboliza dor. O sacrifício na cruz é o princípio e o fim da nossa salvação. Eu vou pedir para você se colocar em pé. Feche os teus olhos. Isaías 53:5 diz assim: mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa da nossa iniquidade. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Em João 1:12, contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Essa é a promessa. Essa é a herança. Porque eu amo a cruz de Cristo. Porque eu amo o que Jesus fez por mim. Porque nós valorizamos o que nós carregamos. Nós temos a liberdade de andar em Cristo. E um dos compromissos mais sérios, irmãos, é poder levar aquilo que Jesus fez por nós, aqueles que ainda não conhecem Jesus. Só um ponto de interrogação para nós. Para quantas pessoas você anunciou Jesus esse ano? Para quantas pessoas nós, me incluo, falamos de Jesus para alguém? Talvez nós estamos olhando só para nós e não entendendo o sacrifício. A Páscoa, ela é real. Não o ovo de Páscoa e o coelho, mas a Páscoa é Jesus Cristo. É a ressurreição. É Ele em mim, é Ele em você. Senhor, no nome de Jesus. No nome de Jesus, Pai. Que nós possamos entender cada dia mais o propósito da salvação em nossas vidas. Que nós possamos entender, que nós possamos nos alegrar com a nossa salvação. Que nós, Deus, entendamos que ser crente
como é falado por aí, ser evangélico, Deus, é para andar de cabeça baixa, é andar triste. Não. Ser crente é um motivo de alegria, porque carregamos o poder Teu em nós. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Graças a Deus.